A paz do Senhor Jesus Cristo, boa madrugada a todos, irmãos, amigos, familiares, que Deus vos abençoe, vos guarde, os livre de todo mal. Estamos nesse propósito de oração, de jejum, para que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, para que Deus venha abrir o seu entendimento espiritual, para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor Jesus na sua mente, no seu coração, para que venha ser tirada dos seus olhos as escamas espirituais, para que você venha enxergar a porta que é Jesus Cristo. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Uma certa vez o Senhor falou para Pedro: Pedro, vós também quereis-vos retirai-vos? Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então, meu irmão, para onde você irá, eu irei, se só Jesus é o caminho, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há outro intermediário entre Deus e os homens, diz a palavra de Deus. Não há outro a não ser Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos dar o direito da salvação eterna, da vida eterna. Pedro disse: vós não foste resgatado da vossa vã maneira de viver, com ouro ou com prata, mas com o precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E neste propósito de jejum e oração pela madrugada, são exatamente, aqui, vou ver aqui, são exatamente 2h02 e nós estamos aqui em jejum e oração. Mas por que, meu irmão, você está em jejum e oração? Porque a própria palavra de Deus ensina que nós devemos orar e jejuar e vigiar, contra as hostes do mal, contra as potestades das trevas, os principados e potestades, os anjos caídos, que hoje a palavra de Deus chama de demônios, quando os anjos, o Lúcifer, Satanás, se rebelou contra Deus no céu, diz a sua santa palavra que a terça parte dos anjos foram expulsos com ele à terra. E estes anjos, que antes eram anjos de luz, que faziam a vontade de Deus, adoravam o Senhor, hoje eles são chamados de demônio pela palavra de Deus, onde eles vivem na prática da maldade, tentando, destruindo o ser humano, a coroa da criação de Deus, levando eles aos caminhos tortuosos, aos caminhos do sofrimento. E muitas vezes essas pessoas não entendem isso, ela acha que fulano é assim assado porque é isso, é assim. Muitas vezes é pela maldade dos seus corações, mas implantado pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo. Então é muito importante que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, tenha momentos com Deus, momentos de oração, momentos de jejum, momentos de vigilância, momentos da leitura da palavra, para que você possa estar firme e forte, como diz a palavra, contra as astutas ciladas do diabo. E Jesus fala aqui, na sua santa palavra, no livro do apóstolo São Mateus, no capítulo 17 e o versículo 14, eu vou ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Diz assim o título: a cura de um menino. E quando eles chegaram perto da multidão, o homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, ele é epilético
e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Versículo 17, Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino aqui. Então deu uma ordem. O demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não podemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. E eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas este tipo de demônio só pode ser expulso com oração e com jejum. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quer dizer, a oração, meu irmão, é a chave da vitória. O jejum, né, é a chave da vitória. Quando você lê a palavra de Deus, abre a Bíblia para ler, é Deus falando com você, né? A palavra de Deus te orientando, como nós estamos lendo aqui agora esse texto. E os seus discípulos que foram chamados por Jesus para pregar a palavra, para fazer a obra de Deus, não teve como socorrer aquele pai aflito, desesperado, né? Com o seu filho sofrendo por conta daquele espírito mau, aquele demônio que estava levando aquela criança, né? Ora na água, ora no fogo. Ele sofria com ataques e a qualquer momento podia matar aquela criança. E os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E eles perguntaram a Jesus em particular: por que, Senhor, nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus falou para eles: esse tipo de demônio ele só sai com oração e com jejum. Então, irmãos, há coisas na nossa vida, na nossa família, que são espirituais. Às vezes são coisas enviadas, coisas para destruir, através dos vícios, através das doenças, através da miséria, através da depressão, através da síndrome do pânico, da ansiedade. E essas pessoas, elas às vezes tomam medicação, vai para as autoridades, né, constituídas por Deus, que são os médicos. A palavra de Deus diz que todas as autoridades são constituídas por Deus, mesmo que umas às vezes se desviam, né, e praticam o que é errado, mas vão pagar pelos seus erros. Mas aquela autoridade que teme a Deus, que Deus constituiu, como os médicos, né, que são constituídos por Deus, quando ela faz os exames e passam as medicações corretas, mas mesmo assim não tem resultado, porque ali, na verdade, muitas vezes são coisas espirituais, espíritos maus que estão ali causando aquele sofrimento na vida daquela pessoa. E foi o que Jesus falou para aqueles discípulos, né? Que eles não puderam expulsar aquele demônio porque eles não estavam, né, assim, mais preparados ainda espiritualmente, com oração e com jejum. E às vezes é o que tem acontecido na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos familiares. A falta de nós buscarmos mais a Deus, de nós termos mais tempo para as coisas de Deus, né? De orar, de jejuar.
de se dedicar mais às coisas de Deus, pedir mais ao Pai para que venha abençoar a nossa vida, a nossa família. No capítulo 13 do Evangelho do apóstolo São Lucas, está lá um texto falando de uma mulher que há 18 anos ela vivia encurvada, né? Porque ali estava alojado um espírito mau na coluna daquela mulher, aprisionando ela. Ela vivia encurvada, olhando para baixo, não podia olhar para cima, para o céu, porque tinha lá um espírito do mal alojado na vida dela. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, naquele dia, o expulsou aquele mal, e aquela mulher passou a se endireitar, a andar perfeitamente. E muitos criticaram ele porque ele estava curando ela num sábado. E ele disse: porém não convém, curar essa filha de Abraão, que há 18 anos vivia encurvada, sofrendo por causa de um espírito maligno que aprisionava a vida dela. Então, meu irmão, que Deus venha te despertar, você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, em Cristo Jesus, para você buscar mais a presença de Deus. E muitas vezes as coisas não estão dando certo na sua vida, na sua família, nos seus caminhos, às vezes porque você não tem tempo para buscar a Deus. Você se dedica a tudo e a todos, mas para buscar a presença de Deus você não tem tempo. Mas nessa madrugada nós estamos aqui nesse propósito de jejum e oração, como a palavra de Deus ensina, para que Deus venha quebrar todas as forças das trevas, todos os laços malignos, venha quebrar toda a seta do mal contra a sua vida e sua família. E nesta madrugada nós vamos orar e pedir ao Senhor que venha quebrar toda a armadilha do mal contra a minha vida e sua família. Nós vamos orar o Salmo 91, Salmo da quebra das maldições, das armadilhas do mal. Que Deus venha te dar desejo pelas coisas dele, venha te despertar para você buscar a sua presença, para que você venha clamar a ele, você que talvez está com um familiar enfermo, doente, uma pessoa que está sofrendo, que foi diagnosticada com a doença, você que está talvez depressivo e nem os remédios têm solucionado esse problema de saúde, mas que Deus, pelo seu amor e sua misericórdia, venha restaurar a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Nós vamos orar agora o Salmo 91, para que Deus venha quebrar toda maldição nesta madrugada contra a sua vida e contra a sua família. E este demônio, seja ele qual for, enviado através da doença, dos vícios do álcool, das drogas, da prostituição, da depressão, do câncer, da AIDS, da cegueira, da diabetes, seja lá qual for este mal enviado, que Deus nessa madrugada envie seus anjos, que o Senhor Jesus, assim como libertou aquele rapaz, ele venha te libertar também, venha libertar a sua vida, a sua família, venha libertar a minha vida, a minha família, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora esse poderoso salmo, para que o Senhor venha quebrar toda maldição nesta madrugada. O título diz assim do salmo: Deus, o nosso protetor. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. O poder dizer a ele: o Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, em quem confio em ti. Deus livrará você de todos os perigos escondidos e de doenças mortais.
Ele cobrirá com as suas asas, debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é o nosso refúgio, meu irmão, e a nossa fortaleza. Só Ele tem poder para quebrar todas as forças do inimigo. Só Ele pode quebrar nessa madrugada toda essa ação satânica e diabólica contra a sua vida e a sua família. O Deus de Israel não vai ficar sabendo disso. Procure buscar a presença de Deus. O versículo 5 diz assim: você não terá medo dos perigos da noite, nem dos assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado, 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os seus anjos dele cuide de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará os leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. E quando eles me chamarem, eu os responderei e estarei com eles nas horas de aflição, e eu os livrarei e farei que sejam respeitados. Como recompensa eu lhes darei vida longa e lhe mostrarei que eu sou o seu Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando você clama, ao Senhor, como aquele pai aflito, desesperado, se ajoelhou diante de Jesus: Senhor, cura meu filho está sofrendo, Senhor. Este demônio, ora joga ele no fogo, joga ele na água, quer matar ele, quer destruir ele, e os teus discípulos não puderam expulsá-lo. Mas o Senhor olhou para aquela criança e disse, deu uma ordem: espírito mau, sai dele. Diz a palavra que naquele momento o espírito do mal saiu da vida daquela criança, e aquela criança foi liberta, foi restaurada, foi abençoada. E é isso que o Senhor quer fazer na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha família: nos restaurar, é nos libertar, é nos abençoar, como está escrito aqui o Salmo 91, que quando nós clamamos, Ele envia seus anjos para nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nesta madrugada, eu clamo ao Senhor de todo o meu coração pela vida dos meus amigos, dos meus familiares. Clamo pela vida, meu Deus, daqueles que se encontram sofrendo, aflitos, desesperados, meu Deus, que já procuraram ajudas em todas as áreas, os médicos, a medicina, foi desenganado com câncer, foi desenganado com a AIDS, meu Deus, com a diabetes, meu Deus, que já procurou, meu Deus, de tudo para ser curado dessa depressão, para ser curado dessa síndrome do pânico, para ser curado dessa ansiedade, meu Deus, mas não tem tido êxito. Mas em nome de Jesus, meu Pai, essa pessoa que se encontra endividada,
que se encontra, meu Deus, na mão de agiotas, devendo, Senhor, sendo ameaçada de morte, e está desesperada. O diabo tem sugerido a ela, meu Deus, a tirar a própria vida. A depressão, meu Deus, tenha misericórdia agora. Eu te clamo em nome de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso de Israel, ao Deus que não dorme, que não dormita, ao Deus que está agora no seu alto e sublime trono, em cima nos céus, embaixo nessa terra, porque todo o poder foi te dado em cima no céu e embaixo nessa terra, Senhor. E assim como o Senhor libertou aquela criança através do pedido daquele pai aflito, eu clamo ao Senhor em nome de Jesus e peço pela nossa família, pela família dos teus filhos, pelo parente, pelo amigo que se encontra depressivo, oprimido, que se encontra com filho nos vícios do crack, das drogas. E as drogas, ele era uma boa pessoa, Senhor, ele era um bom filho, mas, meu Deus, quem usa as drogas muda o seu caráter, muda as suas atitudes, não porque eles querem, mas é o efeito das drogas que assim o faz, ó Deus. Mas Espírito Santo do Senhor, liberta a mente dele, a mente dela, meu Pai. Quebra as forças desse inimigo que recebeu trabalho, que recebeu oferenda, meu Deus, para jogar essa pessoa no fundo do poço, para jogar essa pessoa, meu Deus, doença nela, para virar a cabeça dela, meu Deus, para ela ter desejo de ir embora da família, da casa, viver nas ruas, meu Deus, jogado nos vícios, debaixo das pontes, jogado, dormindo. Meu Deus, ela tem até família, ela tem casa, meu Deus, ela tem onde dormir, tem o quarto dela, a cama dela, mas esse diabo, meu Pai, foi enviado, meu Deus, para jogar loucura nela, meu Deus, nessa pessoa, meu Pai. E essa pessoa hoje se encontra distante da família, depressiva, humilhada, jogada na lama, no poço. Mas em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que seja quebrada agora as forças desse inimigo. Essa pessoa que recebeu o diagnóstico do câncer, meu Deus, que no nome de Jesus, o Senhor o repreenda, meu Pai, este mal, restaurando a saúde dessa pessoa. Pai, desperta ela para buscar em Ti a sua cura, a sua libertação, em nome do Senhor Jesus. E é no nome de Jesus, meu Pai, no nome que é sobre todos os nomes, no nome especial, zeloso e de boas obras do Senhor Jesus, que nós te pedimos pela salvação, pela cura e libertação dessa vida, dessa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. E nós determinamos essa vitória em nome de Jesus. E que grandes respostas, meu Deus. O Senhor envia os teus anjos agora nesta madrugada. Visita essa pessoa que está lá dentro do presídio, jogada no calabouço. Meu Deus, onde muitos dizem que não há mais jeito para ela. Que o Senhor tenha misericórdia, assim como o Senhor libertou aquela criança. Liberta ela, meu Deus. Salva, transforma o seu caráter. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Aquela que está lá no hospital do câncer, se tratando, meu Deus. Que o Senhor visite ela, restaure a sua saúde. Salva ela, Jesus, para a glória do Teu nome. Deus santo e maravilhoso, aquele rapaz, aquele pai de família, que largou a família por conta das drogas, a sua casa, a mãe de família, aquela pessoa que era uma pessoa, meu Deus, como nós temos visto, pessoas que eram estudadas, pessoas que tinham suas profissões, mas o diabo levou elas à loucura, elas às drogas, meu Deus, e hoje se encontra no fundo do poço, sem força para sair. Liberta elas, meu Deus, visita elas, Espírito Santo, nesta madrugada, e assim como o Senhor libertou aquela criança, liberta ela, meu Deus, para a honra e glória do Teu nome, eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a bênção do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, na sua família, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. E todas as madrugadas estaremos aqui fazendo essa live ao vivo. Se você, meu irmão, minha irmã, quiser estar conosco orando, clamando a Deus,
pela sua vida, pela sua família, pelo um amigo, pela uma pessoa íntima sua, que está sofrendo e você já tem feito de tudo e não tem visto o resultado, mas eu digo a você que há um Deus nos céus que pode mudar a sua história e a sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus resplandeça a luz do Evangelho de Cristo na sua mente e no seu coração. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Fica com Deus.